Quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a paz do nosso querido, a paz do nosso amado, a paz daquele que reina, que governa, aquele que é para sempre. Quero saudar os nossos visitantes. Maíra, seja bem-vinda, querida, em nome de Jesus. Papai e mamãe da Larissa, sejam bem-vindos, é bom ver o senhor e vocês de volta aqui. Mãe do Benê, já viu várias vezes, não vou falar mais que é visitante. E uma aluna e uma amiga minha, a Juliana e Magda, tá? Quero dizer que vocês são bem-vindos. Espero que Deus fale com vocês. Não tenho nada a oferecer para vocês, não. Nossa igreja é pequena. Tenho que comprar mais um ventilador, aquele realmente não funciona mais nem no empurrão, entendeu? Então, o que eu posso oferecer para você é a palavra de Deus. É isso que nós precisamos. Não há outra coisa que nós, como seres humanos, precisamos. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema, que foi um tema duplo. Jesus inicia a cura de Pedro e também falamos a respeito da missão do reino. Todos nós temos questões mal resolvidas em nossas vidas. Quase que literalmente nós jogamos terra sobre os nossos problemas para nós podermos continuar andando. Nossa jornada vai ficando cada vez mais difícil e pesada, e quando menos esperamos, nos deparamos com a dor que deixamos no passado. E ciclicamente somos obrigados a reviver. Não vai funcionar as duas juntas ali, tá? Como dói esse reviver a dor. Enquanto você não tratar a dificuldade do seu coração, isso vai vir ciclicamente sobre a sua vida e você vai sofrer. Foi assim com Pedro. O versículo que ficou da semana passada foi João 21:15, que diz: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Ele respondeu: sim, Senhor, eu te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Pedro, em sua caminhada com Jesus, também tentou fazer o mesmo, deixar as lutas do passado lá no passado. Eu não preciso resolver, é só continuar caminhando. Após negar Cristo 3 vezes e chorar amargamente, ele se depara com Cristo ressurreto no meio dos discípulos e tudo parecia muito bem. Jesus apareceu para eles, declarou a paz do Senhor e parecia que Jesus Cristo tinha esquecido. Jesus Cristo não esqueceu. Uma segunda vez Jesus aparece e agora comissiona os discípulos para a sua missão, e parece que Jesus esqueceu, e Jesus não esqueceu. Porém, a terceira vez, Cristo usa para iniciar a cura desse coração tão precioso, mas um coração ferido. Assim é comigo e com você. Nós temos coisas a serem resolvidas no passado. Elas não vão se resolver sozinhas. E o Senhor, Ele vai trazer à tona. Não tem jeito. Glória a Deus. Aleluia. Você não consegue entregar? Eu não consigo abrir meu coração, pastor. Eu já abri meu coração para tantas pessoas. E as pessoas, elas usaram aquilo que eu falei para me apunhalar. Mesmo assim, Jesus Cristo não vai deixar você com a sua dor. Aleluia. Ele vai dar um jeito de trazer isso à tona. E vai tratar. Vai tratar o que for necessário. Vai doer? Vai. Vai acabar a dor? Às vezes não. Talvez Ele ensine você a caminhar com essa dor por toda a sua vida. Mas você vai ter graça. Aleluia. O que você precisa é graça. As lutas e dificuldades, elas existem, mas você precisa de graça. Vale a pena? Oh, com certeza.
se o seu problema não for resolvido totalmente aqui na terra, nos céus, você vai ter um tempo lá com Ele eterno, sem pranto, sem dor e sem ranger de dentes. Talvez seja muito mais ou melhor, é muito mais do que você merece, mas é isso que Ele tem planejado para aqueles que o amam. A palavra de hoje tem como título: a dor necessária da cura de Cristo. Eu posso manter essa dor no meu coração e continuar servindo a Cristo? Não, você não consegue. Quando você cantar Não há Deus maior, você vai lembrar da sua luta e vai falar: esse Deus não é tão grande assim. Você precisa render o seu coração, você precisa entregar o seu coração, você precisa trocar o seu coração por um coração novo. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João capítulo 21. Estamos caminhando para o fim. Para os visitantes, você vai ler comigo João 21, e aí você deixa marcado com a mãozinha lá, porque nós vamos passear pelo Evangelho de João. Quando for fora do Evangelho de João, se você quiser buscar referência, eu não vou esperar, você pode, mas não é necessidade. Evangelho de João, capítulo 21, versos 15 em diante. Evangelho de João, capítulo 21, versos 15 em diante. Assim diz a palavra de Deus. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Apacenta os meus cordeiros. Verso 16. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas, não mais apacenta os meus cordeiros, mas agora pastoreia as minhas ovelhas. Verso 17. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? Respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Primeiro, apacenta os meus cordeiros, depois, pastoreia as minhas ovelhas, e agora, apacenta as minhas ovelhas. Verso 18: em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres. Palavra do Senhor, amém? Senhor Deus, mais uma vez lemos a tua santa e bendita palavra. A tua palavra, Pai querido, que é luz para os nossos caminhos. Tua palavra, Pai querido, que é suficiente para mudar e transformar o nosso coração. Nós nos rendemos ao Senhor. Abrimos o nosso coração para a cura, Senhor. Pedimos, Pai, que o Senhor sonde os nossos corações e fale conosco. Pai, também peço que sobre a minha vida seja o Teu Espírito Santo, que eu possa falar com os meus irmãos, não daquilo que eu conheço ou que eu sei, mas daquilo que o Senhor tem separado como porção para esta congregação. Que nós possamos, Pai, ter o espírito de entendimento e recebermos um recado santo do Teu coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. O primeiro versículo que nós vamos meditar é João 21:16, que diz:
uma segunda vez Jesus lhes disse: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te quero bem. Essa versão está um pouquinho diferente da sua, mas entenda que o verbo que é criado a palavra de Deus, muitas vezes ela é traduzida de uma maneira que nós entendamos, e há versões que são mais fiéis. E quando você pega uma palavra tanto no hebraico como no grego, a palavra amor ela pode ter diversas conotações, e às vezes esse te amo, ele não reflete muito bem o que o texto está querendo dizer. Por isso que eu trouxe para vocês uma versão um pouquinho mais diferente. Sim, Senhor, tu sabes que eu te quero bem. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Novamente Jesus apela, e nós falamos a respeito disso na semana passada, e ele chama Pedro de Simão, filho de João. E na semana passada eu citei até aquela comparação que quando os pais querem chamar a atenção dos filhos, não chamam por ou fofinho ou lindinho, mas chamam pelo nome, às vezes com sobrenome, falando assim: Paulo César. E aí você sabe que alguma coisa vem aí, e o Jesus Cristo fez a mesma coisa com ele. Jesus recorda de novo a Pedro a atitude que o levou a negá-lo. Jesus está entrando mais profundo. Ele vai trazer a memória para Pedro, porque ele negou ele 3 vezes. Sua pergunta agora é mais breve, mais incisiva. Ele não compara o amor de Pedro com os outros como fez na primeira. Você me ama mais do que a estes? Não. Você me ama? Ele vai mais fundo. Ele isola todos os outros discípulos, e Pedro sabe que o tratamento agora não é mais com os discípulos, mas é com ele. Pergunta-lhe se realmente está identificado com ele, se de verdade o toma como modelo, renunciando a todo outro ideal ou protótipo de Messias. Pedro, você me quer do jeito que eu sou, não do jeito que você quer que eu seja? Do jeito que você quer que eu seja um Messias poderoso, que eu vou lá e mato César e derrubo tudo? Você está pronto a aceitar esse Jesus aqui que vos fala? A resposta de Pedro é a mesma, afirmando a sua vinculação a Jesus como amigo. Ele se coloca perante Jesus Cristo e fala: Jesus, você é meu amigo, eu gosto de você, eu quero bem sim, eu gosto de comer uma pizza com você, eu gosto de jogar uma sinuca com você, eu gosto de estar com você, mas é muito superficial. A ordem que Jesus lhe dá difere da anterior, em vez de cordeiro, ele menciona ovelhas, em vez de apacentar, ele fala pastorear, e começa a mostrar para Pedro que o que ele quer de Pedro é algo muito mais do que ser o líder que fala: vamos pescar? Vamos também. Vamos fazer isso? Vamos também. Esta frase retoma vários temas anteriores. Em primeiro lugar, ele recorda o que se expressou em João 10:11, abre lá atrás, João 10:11. Por que ele fala pastoreia? E ele vai falar um pouco, ele vai dar a entender, para que Pedro lembre de todas as lições. João 10:11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Pedro, você me ama, Pedro? Então você tem que pastorear as minhas ovelhas, não como você quer, mas como eu pastoreio as minhas ovelhas. O pastor modelo, ele mesmo, entregou-se por suas ovelhas. Jesus indica a Pedro a necessidade de seguir os seus passos, de estar disposto a dar a vida pelos homens. João capítulo 10, verso 2. Para este, o porteiro abre as ovelhas, ouvem a voz, ele chama pelo nome, e as suas próprias ovelhas, e as conduz para fora. Não basta ser pastor, não basta querer dar a vida por conta das ovelhas, mas as pessoas, elas têm que reconhecer a voz do seu pastor. Esse que eu vou abrir o meu coração, ele é o bom pastor. Ele não é qualquer pastor. Glória a Deus.
Pedro entrará seguindo a Jesus para tirar as ovelhas do recinto, onde são exploradas e sacrificadas. João 10, verso 3 e 4. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. E a voz que tem que ser reconhecida não é a voz de Pedro, mas é a voz de Pedro falando as palavras de Jesus. Eles têm que reconhecer. O problema de muitos pastores nos dias de hoje, eles querem que as pessoas sigam a voz humana, e as pessoas não reconhecem Jesus nessa voz. Eles não reconhecem que é Deus falando. É por isso que eu oro, pedindo que Deus ele possa me humilhar, para poder ele ser exaltado. Aleluia. Porque se vocês olharem para mim como o Paulo, vocês podem ir para qualquer outro lugar, para ouvir qualquer outra coisa, porque não vai fazer diferença nenhuma. Agora, se desse altar sai palavras das Escrituras, vocês vão reconhecer a voz do Senhor. Aleluia. Isso é o importante. O dito faz alusão direta à negação de Pedro, pois ele negou Jesus precisamente pelo modo de segui-lo, arriscando a vida quando ele ia dar a sua. João 18, 17. Pedro, se você se lembra, ele era o machão. Pedro era aquele que ia na frente. Mas nessa cena de João 18, 17, se ele diz sim, ele podia ter sido morto. João 18, 17, Jesus tinha sido preso, tinha sido levado na presença dos sacerdotes, tinha sido iniciado o julgamento na madrugada. Ele entra naquele local ali, anterior ao local onde Jesus estava. Em João 18, 17, perguntam assim: então a criada, encarregada da porta, perguntou a Pedro: não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Que medão de alguém falar: ah, é? Então você vai entrar junto com o seu Senhor e vai ser julgado com ele. Jesus pede a Pedro que lhe demonstre o seu amor seguindo o seu caminho, que não se atreveu a seguir naquela ocasião, que se confesse discípulo em vez de negá-lo. Ser cristão não é carteirinha de igreja. Ser cristão não é ser batizado nas águas, mas você precisa ser batizado nas águas. Ser cristão é ser semelhante ao Senhor. Aleluia. Não há escola para isso. Ninguém pode te ensinar a ser cristão. A gente pode mostrar o caminho. Olha, é naquele caminho. Porque fica parecendo que eu sei o caminho, eu não sei. Eu estou aprendendo com vocês. Nós estamos caminhando a mesma trilha. Alguns tropeçam mais que outros. Nós temos que voltar e dar as mãos para aquele, levantá-lo, para que ele continue caminhando. Algumas vezes mais duro, outros menos duro, mas todos estamos na mesma trilha, porque nós negamos Jesus Cristo todos os dias, todos os momentos. A comunidade de Jesus continua sua obra e presença no mundo. A ela Jesus faz participar de tudo que é seu. Nós vamos ser filhos de Deus, ou somos filhos de Deus, João 1,12. Estamos onde Ele está, João 17, 24. Nós somos seus amigos, João 15, 15. Nós somos seus irmãos, João 20, 17. Nós somos os consagrados de Deus, o sacerdócio real. Nós somos os portadores da glória de Jesus e do Pai. Você entende isso? Você é aquele que carrega a luz de Deus. Aleluia. Quando tem época de Olimpíada, aquela briga para que as pessoas possam carregar a tocha olímpica, e a pessoa corre um pouquinho e dá para outro e tira foto. A luz que você carrega é muito maior do que a luz da tocha olímpica. Nós somos os que proclamam a mesma mensagem do Senhor. Nós somos aqueles que produzimos o mesmo fruto que Jesus dá. João 15, 16.
Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi, a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. E esse pedido é muito mais do que a casa própria, do que o carro, do que a prosperidade, mas é almas. A vida dos homens de Deus é uma fome de sede de almas, de pessoas que querem ouvir o Evangelho. Há dezenas de pessoas à sua volta precisando ouvir a tua palavra dele. Glória a Deus. Sabe o que você faz? Você se cala. Porque se eu for falar com a pessoa pode ficar magoada comigo e ela pode me colocar de lado. Vou falar com o meu líder isso. As pessoas que estão comigo sabem que eu não gosto, ninguém gosta, mas eu sou aberto a você falar: pastor, naquele momento você agiu errado, você falou de uma maneira diferente. Nós somos ferro afiando ferro, porque nós estamos na mesma trilha. Também ele nos associa ao seu ofício de pastor, que tem como característica entregar a vida pelas ovelhas. Vê-se aqui as duas metáforas que Jesus usa nessa passagem: apacentar e pastorear. Descreve de novo o que já foi expresso mediante outras imagens em particular. É a mesma coisa que nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor. Tem a ver com comer da carne dele e beber do seu sangue. Que é o que? Viver conforme ele diz viva. Aqueles que são filhos, aqueles que são filhas, eles não têm mais domínio sobre as suas vidas. Se você acha que você manda na sua vida, você tem que medir um pouco melhor o seu evangelho. Porque se você manda na sua vida, quer dizer que você é senhor dela. E se você é senhor da sua vida, não é Jesus que é. Jesus exorta de novo Pedro a traduzir na vida o compromisso da Eucaristia, de que acaba de participar. Jesus olha para eles quando eles saíram do barco e fala assim: vem comer comigo. Quer um pãozinho? Quer um peixinho? Como a imagem do pastor, também o verbo pastorear usava-se no sentido de governar. A minha função como pastor nesta igreja é apacentar, cuidar das suas feridas, através do ensino, não é alisando, tratando você com o remédio que for necessário, e também ensinando o governo de Deus, não porque eu mando mais, não porque eu sei mais ou porque eu sou poderoso, mas porque o Senhor ele tem me utilizado como um canal, só por isso, mas eu aprendo e tropeço tanto quanto você. Jesus mudou o significado do pastoreio, da mesma forma que o do senhorio realiza. Naquele tempo, uma pessoa que era senhor, ele tinha que ser servido. E ele mostra, não, esse tipo de senhorio meu é um senhorio que eu sirvo a vocês. É eu que faço, não é você que faz para mim. Jesus mudou o significado, ser pastor, senhor, rei, significa para ele uma só coisa: entregar-se por amor. Eliminou todo título, todo traço de superioridade. Eu não sou superior a você em nada, eu não sei mais que você, eu não estou mais próximo de Jesus do que você. Nós estamos igualmente perante o Senhor, carecendo da sua misericórdia. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, e eu preciso de tanta misericórdia como você. As ovelhas de Jesus deverão ser reunidas. Ele tem ovelhas que não estão no recinto de Israel, aleluia. Nessa entrada eu e você, opa! Também estes homens aceitarão a sua mensagem e formarão um só rebanho com os da origem judaica. João 10,16. Helena, não é hora de comer aqui. Para de comer hambúrguer. João 10,16. Ainda tenho outras ovelhas,
Naldinha, Paulo, Cláudio, Maíra, Magda, Rosângela. Ainda tenho outras ovelhas. Não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um pastor. Não há várias igrejas, há uma só igreja. Você pode congregar na Assembleia de Deus, na Batista, na Presbiteriana, onde quer que seja, desde que seja uma igreja bíblica em que se pregue a palavra. Você identifique a palavra, não conceitos humanos, não regras humanas. Regras humanas de viver na sociedade, não dentro da igreja. Nós somos um só povo. Um só povo. Esse trabalho de reunião cabe aos seus discípulos. Isso significa a pesca. As ovelhas de Jesus não são, portanto, somente os membros da comunidade, mas todo homem disposto a responder a sua mensagem, embora ainda não o conheça. E como eles vão conhecer se você não prega, se você não fala? Você está esperando acabar o curso de teologia para fazer isso? Você está esperando acabar o discipulado para você falar de amor de Deus? Você está esperando você ter 1, 2, 5, 10 anos para falar do amor de Deus? Não funciona assim. A porção de amor que Deus te deu é essa que você tem que repartir. A figura da Santa Ceia que nós não temos é um pão em que o Senhor ele parte o pão. A figura católica romana daquele partir é aquilo, entendeu? Ele parte, o corpo é um só, ele parte, porque ele é o corpo, e ele dá um pedaço daquele para aqui, um pedaço para cada um, e cada um alimentado dele. Esse trabalho de reunião cabe a mim e cabe a você. As ovelhas de Jesus não são, portanto, somente os membros da sociedade, mas são todos aqueles que ouvem a palavra. Os que respondem ao seu chamado seguem-no para fora da instituição opressora. Toda vez que você falar com a voz de Cristo, as pessoas elas vão te seguir, porque elas estão sedentas por ouvir isso. Não é coaching, não é teologias malucas, é palavra de Deus. As pessoas elas precisam ouvir a palavra de Deus. Se você não tiver nada para dizer, decore um versículo e fala. João 3,16, Salmo 23, fala alguma coisa das Escrituras, não do teu coração. Ninguém quer ouvir do teu coração. Você não está aqui para ouvir o que eu tenho falado do meu coração. Você está aqui para ouvir o que a palavra de Deus tem para dizer. Só isso. É isso que as pessoas precisam. Aleluia. Os discípulos terão que fazer ressoar essa voz, a fim de que outras ovelhas possam integrar a nova comunidade. Para essa missão, Jesus é o bom pastor. João 21:17. Uma terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro se entristeceu por Jesus lhe perguntar pela terceira vez se o amava e respondeu: Senhor, tu sabes que te amo. Melhor, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. A expressão pela terceira vez que se repete imediatamente depois, a fim de sublinhar a sua importância, põe em estreita relação essa pergunta de Jesus com a negação de Pedro. Com essa pergunta tríplice, tu me amas, tu me amas, tu me amas, Jesus leva Pedro a conserto. A terceira não é idêntica às primeiras. Com ela, Jesus chega à raiz da atitude que levou Pedro ao abandono. Ao perguntar-lhe Jesus se o amava, Pedro professara 2 vezes o seu carinho para Jesus como amigo. Jesus muda agora o verbo amar e pergunta: tu me queres? Com isso ele faz fixar no que disse e lhe pergunta se está seguro. Você tem certeza, Pedro? Dessa vez, você tem realmente certeza do que você está falando? Porque da outra vez você falou para mim que você me seguia até a morte. E agora? Pedro afirmou 2 vezes ser amigo de Jesus. Agora, com sua pergunta, Jesus corrige Pedro: ser amigo é muito mais do que você abrir a boca. É como esse eu te amo, que está na boca das pessoas, vazio. Porque o amor é muito mais do que palavras.
É muito mais do que um dia específico, de dia dos namorados, dia das mães, e que dia que seja. Esse sentimento de ser amigo é algo muito mais próximo. Ser amigo significa renunciar para sempre o ideal messiânico que ele tinha. O reino de Deus não é tomado por força. Pedro, não adianta você sacar a sua espada e cortar a orelha de Malco, porque não adianta nada. O reino de Deus não é tomado à força. A relação entre o meu senhorio e as minhas ovelhas não é uma relação de o poderoso e aqueles que têm que servir, não. Lembra, Pedro, que eu lavei os pés dos discípulos e falei para você fazer o mesmo? Pedro, você está falando que você é meu amigo. Você está disposto a reconhecer um Messias que não come na mesa dos fariseus? Você está disposto a reconhecer um Messias que não usa uma coroa, pelo menos não agora, uma coroa cravejada de diamantes e rubis? Você está disposto, Pedro, a ser servo de um Senhor que fala para você lavar o pé dos outros? Pedro, você está disposto a abandonar sua ira para deixar eu agir na sua vida? Com certeza, Pedro não percebia qual era o objetivo de Cristo, o que ele tinha em vista, ao formular a mesma pergunta várias vezes, e por isso ele crê estar sendo indiretamente acusado, como se sua resposta não fosse sincera. Pedro ainda não entendeu nada. Nós já demonstramos que a repetição não foi supérflua. Além disso, Pedro ainda não estava suficientemente consciente de quão profundamente o amor de Cristo deve estar incrustado nos nossos corações. Ele mais tarde aprendeu pela própria experiência que essa prova não fora feita em vão. A prova que você passa não é para agora, é para depois. E Deus não vai aliviar só porque você está pedindo. Você precisa aprender coisas. Nós estamos nesta terra para adorar ao Senhor, e para que nós possamos adorar ao Senhor com excelência, porque as coisas para Deus têm que ser as melhores, você passa por lutas, dificuldades e sofrimentos. No texto que nós lemos aqui das Beatitudes, a última bem-aventurança é: bem-aventurados que são perseguidos. Pedro, você que se declara meu amigo, você está disposto a ser perseguido? Você está disposto a abrir mão das festas, abrir mão da popularidade para me servir? Os que assumirão a responsabilidade de governar a igreja são também ensinados em sua pessoa a não se examinarem superficialmente. Analise o seu coração mais profundamente. Não meça o seu cristianismo em relação ao irmão do lado. Talvez você se surpreenda e ache que você está melhor. Pode ser que você ache que você está pior. Mas se você se comparar ao Senhor, você vai se constranger. Nós temos nos comparado com pessoas, e isso não funciona. Somos igualmente ensinados que devemos pacientemente e docilmente nos submeter se em algum momento o Senhor nos sujeitar a alguma dura prova, e Ele vai fazer isso. Pastor, o senhor está me amaldiçoando? Não, estou falando a verdade. Em algum momento da sua vida, Deus ele vai pegar a chibata e vai te colocar no trilho que você tem que estar. Mas eu não quero, você vai entrar do mesmo jeito. É aquele ditado popular que não está nas escrituras: ou você vem pelo amor, ou você vem pela dor. Você vai entrar naquele trilho. Ele te ama demais. O sacrifício dele foi muito precioso para ele poder simplesmente te perder. Então, se ele tiver que te colocar de castigo, se ele tiver que te dar uma boa chinelada no bumbum, ele vai dar. E quanto mais rápido você aprender, melhor você sai dessa prova. João 21:18, nosso último versículo dessa noite. João 21:18. Em verdade te digo, que quando eras jovem, tu mesmo te cingias e andavas por onde querias. Quero que você ouça a leitura desse versículo pensando em você. Você sem Cristo, depois você com Cristo. Em verdade eu te digo, que quando eras jovem,
tu mesmo te cingias e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Jesus, que exortou Pedro a demonstrar a sua amizade, entregando-se a serviço do próximo, porque é algo que nós temos falado pontualmente. Você demonstra o amor ao próximo, não é assim mesmo? Quando você começar a mortificar sua carne em prol do próximo, você realmente está demonstrando que você entendeu o que é o amor de Deus. Enquanto você ficar só para você, você demonstra que você não entendeu nada. Pedro foi exortado por Jesus a mostrar o seu amor entregando a sua vida, disposto inclusive a entregar todos os seus desejos, planos e vontades. Além de tudo, ele prediz o que vai acontecer. Pedro, você está falando que você me ama? Eu vou dizer para você o que vai acontecer com você depois que você realmente disser e aceitar a minha amizade, o meu amor, e você se tornar filho. E Pedro morrerá com Jesus, como os dois crucificados com ele, lá em João 19, 18, não precisa abrir. Os dois usurpadores não eram ladrões, já falamos sobre isso. Ladrão não era crucificado, eram pessoas de alta periculosidade, colocou o nome de ladrão para ser mais fácil. Aqueles dois homens que morreram do lado de Cristo foram crucificados como ele. Pedro vai ser morto da mesma maneira. Quando ele fizer isso, ele vai ter associado a missão dele com a missão de Cristo. E aí ele fala de estender as mãos. Estender as mãos tem a ver com ele carregar o estrado. As pessoas não carregavam a cruz inteira, elas carregavam só a parte de cima, a parte horizontal. Então ele estendia as mãos. Ele está falando, você vai estender as mãos, eles vão colocar a barra de madeira no seu ombro. O cinturão seria a corda atada à cintura com que eram conduzidos. Jesus caracteriza o Pedro do passado. Quando eras jovem, você fazia o que você queria, você fazia o que dava vontade. Quero ir na igreja, vou na igreja. Quero fazer, quero, faço. Quero ler, eu leio. Quero orar, eu oro. Anuncia agora, porém, um fato futuro. Quando chegares a ser velho, e não ache que essa velhice tem a ver com os meus cabelos brancos ou os cabelos brancos do irmão Cláudio, não tem nada a ver com isso. Essa velhice aí tem a ver com maturidade cristã. Tem a ver em você entender o evangelho do reino, você lutar para viver esse evangelho. Isso é ser velho. Quando você for velho, você não vai mais cingir sozinho. Alguém vai cingir você. Alguém vai te guiar por um caminho que você não quer. Porque o caminho cristão, ele não é agradável aos nossos ouvidos. Não tem um ser humano na terra que nasceu e que ainda vai nascer, que seja apto a dizer, eu aceito Cristo pela minha vontade. Porque se isso fosse verdadeiro, Jesus não tinha morrido. Mas morreu Filipe. Filipe é tão santo. Morreu Moisés, tem até nome de profeta. Ninguém é capacitado a fazer isso. Apocalipse, o anjo fala assim, olha, aqui está o livro com os selos, e nós não encontramos ninguém digno, nem nos céus, nem na terra, nem embaixo da terra. E João começa a chorar, e o anjo fala assim, não precisa chorar, um foi encontrado, o Cordeiro de Deus que morreu e ressuscitou. Ele é digno, só ele é digno, só ele é digno. Se a cruz será o desenlace da sua vida, já desde agora deve renunciar a todo estrelismo e há de orientar a sua vida para o serviço que possa culminar, como o de Jesus, na manifestação suprema do seu amor pelo homem. Talvez você não morra literalmente por Jesus, talvez sim. Eu não sei o caminho que Deus tem programado para você. Pode ser que você tenha uma situação em que Deus te leve a você dizer, eu vou morrer sim. Pode ser que simplesmente seja uma morte dos seus desejos, dos seus planos. Em Pedro temos um notável espelho da nossa condição comum.
Muitos vivem uma vida fácil e agradável antes que Cristo chame, mas tão logo tenham feito a profissão do seu nome e tenham recebido como seus discípulos, ou pelo menos algum tempo depois, são levados a lutas estressantes, a vida atribulada, a grandes perigos e às vezes até a própria morte. Como tem gente dentro da igreja que chora que depois que aceitou Cristo a vida mudou. Muda mesmo. Você era cego, você passa a enxergar. Se você não está acostumado com uma coisa e você começa a ter contato com ela, o melhor oftalmologista que tem chama-se Jesus Cristo, porque ele te capacita a ver quem você é, quem eu sou. Se houvesse um espelho da verdade que pudesse ser colocado na sua casa e você olhasse e visse quem você é, você ia cobrir o espelho e não ia olhar nunca mais. Talvez comprar aquele saco de pão grande e colocar na cabeça, fazer um buraquinho para os olhos. Não olha para mim, eu não sou digno. Na época de Jesus Cristo, na época anterior também, as pessoas que eram identificadas com doenças de pele, lepra, não quer dizer apenas hanseníase, era qualquer doença de pele. A pessoa ela era identificada com aquela enfermidade, colocava-se um sino no pescoço dela, que nem aquelas vacas, e a pessoa, conforme ela ia andando, ela tinha que gritar: imundo! Imundo! Para as pessoas saberem que estava chegando uma pessoa com aquela problemática. Se você olhar para esse espelho, você vai querer comprar um sino como esse. Eu não vou me achegar àqueles que me são importantes, porque eu sou imundo. Contudo, o Senhor modera a cruz por meio do qual Ele aprove provar os seus servos, para assim poupá-los por breve tempo, até que a sua força chegue à maturação. Pois Ele bem sabe as suas fraquezas e não oprime a nós além da nossa medida. Não há nenhuma possibilidade de Deus colocar uma luta sobre a sua vida maior do que você pode suportar. Por um caminho você entra, por 7 os seus inimigos saem. É assim com os filhos de Deus. O Senhor, Ele te leva até o ponto em que você vai jogar a toalha, que você vai desistir. Chega naquele momento, Ele alivia, para você aprender. Assim Ele fez com Pedro, enquanto via ser ele ainda inexperiente e fraco, e assim o é conosco. A história de Pedro é uma história que pode ser trocada pelo seu nome. Tantas vezes você negou a Jesus. Talvez você olhe para o texto de João lá e fale assim: o cara andou com Jesus, como é que ele negou? Você faz a mesma coisa, muito mais que ele. Portanto, aprendamos a nos devotar a Ele até o nosso último fôlego, e saibamos aceitar as lutas a nós impostas, que visam não a nossa destruição, mas a nossa conformação com o nosso Mestre. A ação das lutas e dificuldades na sua vida é para te fazerem mais parecidos de Jesus. Eu estava finalizando essa palavra antes de orarmos, e eu lembrei de uma musiquinha. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A minha vida é do Mestre. Feche seus olhos. Meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei no mar afora.
Pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Senhor Deus, nossa esperança é o Senhor. Nós, Pai, entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, e mesmo que o nosso barco esteja longe da terra, Pai, o Senhor está no barco comigo. Pai, nos dá forças, nos dá vigor, Senhor, para continuarmos marchando, para que possamos continuar olhando para a cruz, Pai, onde nós recebemos, Pai querido, a cura, recebemos a graça, a misericórdia, Pai. Nos ajuda, Pai querido, a olhar para os nossos irmãos que padecem, aqueles que estão à nossa volta no engano, que nós possamos, Pai, derramar sobre a vida deles a porção de amor que Tu tens derramado sobre a nossa vida. Oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor.